Em 2019, a arqueóloga alemã Ana Beatriz Ferreira fez uma descoberta que tiraria o sono de qualquer egiptólogo. Nas profundezas do templo de Taposíris, a 45 quilômetros de Alexandria, ela encontrou algo que não deveria existir. Um papiro selado com o cartucho de Ptolomeu XV Cesário, o filho de Cleópatra e Júlio César. O documento tinha sido escondido dentro de uma câmara secreta, protegido por 3 selos de cera, com o símbolo do deus Anubis. Quando Ana Beatriz finalmente conseguiu traduzi-lo, suas mãos tremiam tanto que ela precisou sentar no chão da escavação. O manuscrito era de Serapião, o último sumo sacerdote de Ísis que serviu Cleópatra. E ele continha algo que os romanos tentaram destruir há mais de 2000 anos, as coordenadas exatas da tumba da última rainha do Egito. Mas a história mais chocante não é o manuscrito em si, é o que aconteceu com todas as pessoas que tentaram encontrá-lo antes. Parte 1. A conspiração romana que durou 2000 anos, quando Otávio, depois conhecido como Augusto, conquistou o Egito em 30 a.C. Sua primeira ordem foi clara e brutal: encontrar o corpo de Cleópatra e destruir qualquer registro sobre a localização de sua tumba. Os historiadores sempre acharam que isso era apenas acerto de contas político, mas o manuscrito de Serapião revela a verdade que Roma escondeu. Cleópatra não morreu da picada de uma serpente. Ela foi assassinada por ordem direta de Otávio, e seu corpo foi mumificado secretamente pelos sacerdotes de Ísis, em um ritual proibido, que poderia dar a ela o poder de retornar. O manuscrito descreve em detalhes aterrorizantes. Cleópatra sabia que seria assassinada. Nos seus últimos 40 dias de vida, ela se submeteu a um processo de preparação espiritual que nenhum faraó havia tentado desde a primeira dinastia. Ela bebeu elixires sagrados, recitou encantamentos esquecidos e fez um pacto com os deuses que deixou até os sacerdotes mais experientes aterrorizados. Serapião escreveu, e eu cito a tradução direta do copta antigo: a rainha se transformou em algo num limiar entre a vida e a morte. Seus olhos já não refletiam a luz do sol. Ela podia ver através das paredes de pedra e conversar com aqueles que já tinham partido. No dia de sua morte, quando os soldados romanos entraram em seus aposentos, ela sorriu, porque ela já não estava mais lá. Os romanos encontraram o corpo de Cleópatra, mas segundo o manuscrito, não era Cleópatra. Era uma serva que tinha sido preparada para aparecer com ela, submetida a rituais de transformação facial, que os sacerdotes egípcios dominavam, mas que perdemos completamente. O verdadeiro corpo de Cleópatra foi mumificado em segredo, em um processo que levou 70 dias, escondido em uma tumba, que tinha sido construída especificamente para resistir a qualquer tentativa de descoberta pelos próximos 1000 anos. E aqui está a parte que fez Ana Beatriz Ferreira questionar sua própria sanidade. O manuscrito contém não apenas as coordenadas da tumba, mas também advertências explícitas sobre o que acontece com aqueles que tentam encontrá-la sem a preparação adequada. O manuscrito descreve a tumba como a câmara que Ísis protege das águas. Os sacerdotes sabiam que terremotos eram comuns naquela região. Eles construíram a tumba especificamente para que, quando a terra se movesse, ela ficasse protegida debaixo d'água, inacessível para invasores, preservada pelo mar até que aquele que possui os olhos de Horus viesse reivindicá-la. E aqui está o detalhe que tirou o sono de Ana Beatriz Ferreira por semanas. O manuscrito contém diagramas arquitetônicos da tumba, incluindo um sistema de canais internos que foi projetado para filtrar a água do mar,
criar um vácuo de preservação e manter a câmara funerária completamente seca, mesmo 150 metros debaixo d'água. A engenharia necessária para isso não deveria existir no ano 30 a.C. Mas o manuscrito descreve cada detalhe, incluindo o uso de um material que eles chamavam de pedra que nunca envelhece. Uma substância que análises químicas modernas identificaram como um tipo de concreto romano avançado, que só foi reinventado nos anos 1800. Inacreditável. Parte 4. A evidência física que a ciência não pode explicar. Em 2022, Ana Beatriz Ferreira conseguiu autorização do governo egípcio para realizar uma escavação submarina exploratória no local indicado pelo manuscrito. O que sua equipe encontrou desafiou todas as expectativas. A 14 metros abaixo do fundo do mar. Exatamente onde o manuscrito dizia que estaria, eles encontraram o que parece ser a entrada de uma estrutura subterrânea, um túnel de 2 metros de altura, construído em blocos de granito perfeitamente encaixados, sem argamassa, usando a mesma técnica de construção das pirâmides de Gizé. Um mistério. Quando eles entraram com equipamento de iluminação submarina, encontraram algo que não deveria existir: hieróglifos perfeitamente preservados nas paredes do túnel. Apesar de estarem debaixo d'água por mais de 1.600 anos, a análise química revelou que as inscrições foram cobertas com uma substância resinosa que criou um selo hermético, protegendo as pinturas da água salgada com uma eficiência que nossos museus modernos invejam. Surpreendente. E o que dizem os hieróglifos? Uma advertência repetida 7 vezes. Somente aquele que conhece os nomes secretos de Ísis pode passar, os outros retornarão como sombras. Arrepiante. A equipe de Ferreira conseguiu penetrar 23 metros no túnel antes de encontrar a primeira porta selada. Uma porta de granito de 4 toneladas, sem dobradiças visíveis, sem mecanismos de abertura aparentes, coberta com símbolos que não aparecem em nenhum outro monumento egípcio conhecido. Um enigma. O manuscrito de Serapião tinha preparado para isso. Ele contém instruções detalhadas. A porta não abre com força física. Ela abre com som, frequências específicas, cantadas em sequências específicas que criam ressonância harmônica nas câmaras de granito e destravam mecanismos internos. Inacreditável. Parece loucura. Mas quando a equipe trouxe um especialista em acústica arqueológica e testou as frequências descritas no manuscrito, a porta começou a vibrar. Sensores sísmicos detectaram um movimento interno. Eles não conseguiram abri-la completamente, mas provaram que o mecanismo ainda funciona depois de mais de 2.000 anos debaixo d'água. Absurdo! E tem mais. O manuscrito descreve 7 portas, cada uma requerendo uma frequência diferente, cada uma associada a um nome secreto de Ísis. Apenas quando todas as 7 portas forem abertas na sequência correta, é que a câmara funerária central será acessível. Um desafio. Parte 5. O que realmente está dentro da tumba e por que isso muda tudo. Segundo o manuscrito de Serapião, a tumba de Cleópatra não contém apenas seu corpo mumificado. Ela contém algo que Roma tentou destruir a todo custo: a biblioteca pessoal de Cleópatra, incluindo textos que vieram da grande biblioteca de Alexandria antes de sua destruição. Fantástico! O manuscrito lista especificamente os tratados de Imhotep sobre a arquitetura das estrelas, os pergaminhos de Hatshepsut sobre a alquimia do ouro espiritual, os manuscritos de Nefertiti sobre o controle da consciência coletiva e o grande segredo: os mapas celestiais de Khufu que mostram de onde viemos e para onde retornaremos. Colossal.
Se isso for verdade, e não há razão para duvidar considerando que tudo mais no manuscrito se provou preciso, estamos falando de conhecimentos que foram considerados perdidos para sempre. Conhecimentos que poderiam revolucionar nossa compreensão sobre a civilização egípcia antiga. Uma revelação, mas tem algo ainda mais perturbador. O manuscrito descreve um objeto que Cleópatra carregava consigo quando morreu. Um objeto que foi colocado em suas mãos mumificadas. Um cristal negro do tamanho de um ovo, gravado com símbolos que ninguém além dos mais altos sacerdotes de Ísis podia ler. Misterioso. Serapião descreve esse cristal como a chave para o retorno. Um objeto que supostamente contém instruções codificadas sobre como reverter o processo de morte, usando conhecimentos que vieram de antes do dilúvio, antes das primeiras dinastias, antes de que o conhecimento fosse fragmentado. Estranho, ciência, misticismo. A linha fica muito borrada quando você percebe que os egípcios antigos tinham conhecimentos de astronomia, medicina e engenharia que a humanidade levou séculos para redescobrir. Incrível! E aqui está o detalhe final que fez Ana Beatriz Ferreira se tornar quase obsessiva com essa descoberta. Segundo o manuscrito, Cleópatra não considerava sua tumba como um lugar de descanso final. Ela considerava como um lugar de transformação, onde ela aguardaria até que o tempo dos deuses retornasse e o conhecimento antigo fosse necessário novamente. Surpreendente. Parte 6. O protocolo de Serapião, como ele diz que a tumba deve ser aberta. A parte mais extraordinária do manuscrito não são as coordenadas ou os diagramas arquitetônicos. É o protocolo de preparação que Serapião deixou para aqueles que eventualmente encontrassem suas palavras. Ele sabia que a tumba seria descoberta. Ele planejou isso. Mas ele também sabia que abri-la sem a preparação adequada seria catastrófico. Não apenas para os arqueólogos, mas para o que ele chamava de o equilíbrio entre os mundos. Alarmante. O protocolo tem 7 etapas, cada uma correspondendo a uma das 7 portas da tumba. Etapa 1. A purificação da intenção. Segundo Serapião, aqueles que buscam a tumba devem primeiro purificar suas motivações. Não é sobre fama, riqueza ou glória pessoal. É sobre preservar o conhecimento antigo para o benefício da humanidade. Ele descreve um ritual de meditação de 7 dias no templo de Ísis, onde o buscador deve confrontar suas próprias sombras internas antes de proceder. Um aviso. Etapa 2. O aprendizado dos nomes secretos. O manuscrito contém os 7 nomes secretos de Ísis, cada um associado a um aspecto diferente da deusa. Ísis a protetora, Ísis a curadora, Ísis a transformadora, Ísis a reveladora, Ísis a guardiã dos mistérios, Ísis a mãe do renascimento e Ísis a portadora da chave. Cada nome deve ser aprendido, compreendido e internalizado antes de usar suas frequências sonoras para abrir as portas. Fundamental. Etapa 3. A sincronização com os ciclos celestiais. A tumba só pode ser aberta durante configurações astrológicas específicas, que ocorrem apenas 3 vezes por ano, quando Sírius está em alinhamento direto com Órion, quando a Lua está em fase escura durante o equinócio, e quando Vênus está em sua máxima brilhância no céu ocidental. Serapião explica que esses momentos criam aberturas no véu entre os mundos, que tornam a passagem pelas proteções espirituais possível. Etapa 4. A oferenda aos guardiões. Antes de entrar no túnel submerso, oferendas específicas devem ser feitas aos guardiões invisíveis, entidades que Serapião descreve como servos de Anubis,
que foram designados para proteger a tumba até o fim dos tempos. As oferendas incluem mel de flores de lótus, incenso de mirra pura e gotas de sangue de quem busca, misturadas com água do Nilo. Etapa 5. A jornada das 7 portas. Cada porta deve ser aberta cantando o nome secreto correspondente de Ísis na frequência exata. Medida em ciclos que Serapião descreve usando matemática, que é surpreendentemente similar à física quântica moderna. Ele adverte: se a sequência for quebrada, se uma porta for forçada em vez de aberta corretamente, as proteções se ativarão e aqueles dentro nunca mais verão a luz do sol. Etapa 6. O confronto com a própria morte. Segundo o manuscrito, a câmara imediatamente antes da câmara funerária central é chamada de o Salão dos Espelhos de Obsidiana. Nesse salão, o buscador será confrontado com visões de sua própria morte, de todas as formas possíveis que ela pode ocorrer. Serapião descreve isso como um teste final. Somente aqueles que podem encarar sua própria mortalidade sem medo podem estar na presença daquela que conquistou a morte. Etapa 7. A entrada com reverência. A última instrução de Serapião é simples, mas profunda. Ao entrar na câmara funerária onde Cleópatra repousa, o buscador deve se ajoelhar, tocar a testa no chão e pronunciar as palavras: eu venho não como invasor, mas como preservador, não como ladrão, mas como guardião. Que o conhecimento que você protegeu seja usado para o despertar da humanidade, não para sua escravidão. Ana Beatriz Ferreira levou esse protocolo a sério. Mais sério do que qualquer arqueólogo moderno deveria, segundo seus críticos. Ela passou 40 dias no Templo de Filas, estudando os textos de Ísis. Ela aprendeu copta antigo para pronunciar os nomes secretos corretamente. Ela consultou astrônomos para calcular os próximos alinhamentos celestiais adequados. Seus colegas pensaram que ela tinha enlouquecido. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Parte 7. O que aconteceu quando o protocolo foi seguido em 15 de março de 2023, durante um alinhamento celestial específico descrito no manuscrito? Ana Beatriz Ferreira liderou uma equipe de 12 arqueólogos, engenheiros marinhos e especialistas em acústica de volta ao túnel submerso. Desta vez, eles estavam preparados. Seguindo o protocolo de Serapião ao pé da letra, o que aconteceu nas 6 horas seguintes foi documentado em vídeo e áudio, mas o material permanece classificado pelo Ministério de Antiguidades do Egito. Apenas trechos foram vazados, e o que eles mostram desafia qualquer explicação convencional. A equipe começou a cantar as frequências descritas no manuscrito na primeira porta. Inicialmente, nada aconteceu. Mas depois de 7 minutos de canto contínuo, sensores sísmicos registraram algo extraordinário. A frequência estava criando ondas de ressonância não apenas na porta de granito, mas em toda a estrutura subterrânea. E então, a porta começou a se mover, não com o rangido de metal enferrujado ou o som de mecanismos antigos travados. Ela se moveu silenciosamente, deslizando para o lado com uma suavidade que seria impressionante em arquitetura moderna, muito menos em uma estrutura de 2000 anos debaixo d'água. Por trás da primeira porta, eles encontraram um corredor de 15 metros que levava à segunda porta. As paredes do corredor estavam cobertas com hieróglifos que brilhavam com uma fosforescência fraca quando a luz das lanternas submarinas os tocava. Análises posteriores revelaram que a tinta usada nas inscrições continha compostos de fósforo natural misturados com minerais raros.
que criam luminescência quando expostos a certos comprimentos de onda de luz. Uma tecnologia que não deveria existir no Egito Antigo. Os hieróglifos contavam uma história. A jornada de Cleópatra desde seu nascimento como princesa ptolomaica até sua transformação como a última portadora dos mistérios de Ísis. Eles descreviam como ela passou seus últimos 40 dias de vida em preparação espiritual, como ela ingeriu substâncias alquímicas que alteraram a própria composição química de seu corpo, tornando-o mais resistente à decomposição. E tinha mais. Os hieróglifos incluíam diagramas anatômicos, mostrando os pontos energéticos do corpo humano, com uma precisão que é surpreendentemente similar aos mapas de meridianos usados na medicina tradicional chinesa. Desenvolvidos independentemente do outro lado do mundo, a segunda porta exigiu uma frequência diferente. O processo se repetiu. 7 minutos de canto, ressonância crescente, e então a porta se abriu. Pela quinta porta, algo mudou. A temperatura dentro do túnel, que havia permanecido constante a 14 graus Celsius, começou a cair. Em 10 minutos, estava a 7 graus. Membros da equipe relataram sensações estranhas. Vertigem leve, zumbido nos ouvidos. E o que vários descreveram como a sensação de estar sendo observado. O vídeo mostra Ana Beatriz Ferreira parando, olhando para trás e dizendo claramente para a câmera: algo mudou. A energia aqui é diferente. É como se o lugar tivesse acordado. Cientistas céticos atribuem isso a mudanças na pressão atmosférica ou efeitos psicológicos de expectativa. Mas sensores ambientais registraram algo que não pode ser facilmente explicado. Flutuações no campo magnético local que não correspondiam a nenhuma fonte geológica conhecida. Eles alcançaram a sexta porta às 4 horas e 23 minutos da expedição. Esta porta era diferente das outras. Menor, mais ornamentada, coberta com incrustações de ouro que tinham sobrevivido incrivelmente intactas debaixo d'água. E no centro da porta, exatamente como o manuscrito tinha descrito, havia uma depressão circular do tamanho de um ovo. Ana Beatriz Ferreira entendeu imediatamente. Esta porta não abria com som. Ela exigia o objeto que Serapião havia mencionado. O cristal negro que deveria estar nas mãos mumificadas de Cleópatra. Mas eles não tinham o cristal. Então, como poderiam prosseguir? Foi quando o engenheiro de acústica, Dr. Ahmed Hassan, notou algo. A depressão circular tinha padrões gravados em espiral que pareciam formar um tipo de código. Quando ele projetou luz polarizada através de um cristal de quartzo comum, seguindo os padrões da espiral, algo extraordinário aconteceu. A porta começou a brilhar. Um brilho suave, azulado, vindo de dentro do próprio granito. E então, ela se abriu, revelando não outro corredor, mas uma câmara, o Salão dos Espelhos de Obsidiana. Parte 8. O salão que mostra sua própria morte. A câmara tinha 8 metros de diâmetro, com paredes cobertas de obsidiana. Polida tão perfeitamente, que funcionava como espelho, mas não refletia imagens normais. Quando o primeiro membro da equipe entrou, ele congelou imediatamente. Seus gritos foram audíveis na gravação. Eu estou vendo. Não, isso não pode ser real. O que ele viu? Segundo seu relato posterior, ele se viu morrendo, não uma, mas múltiplas vezes, afogado, esmagado por pedras, envelhecendo até a decrepitude. Cada reflexão na obsidiana mostrava uma versão diferente de sua própria morte. 3 membros da equipe tiveram que ser retirados imediatamente, em estado de choque psicológico severo. Ana Beatriz Ferreira, que havia se preparado mentalmente seguindo o protocolo de Serapião,
conseguiu permanecer, mas mesmo ela admite que foi a experiência mais aterrorizante de sua vida. Não eram apenas imagens, ela disse em uma entrevista não oficial. Era como viver cada morte. Sentir a dor, o medo, a consciência se apagando. Entendi o que Serapião quis dizer. Você tem que encarar sua própria mortalidade, não como um conceito abstrato, mas como uma realidade inevitável. E você tem que aceitar isso completamente, antes de poder prosseguir. No centro do Salão dos Espelhos, havia um pedestal de granito negro, com uma única inscrição: aquele que pode ver sua morte e continuar caminhando é digno de conhecer aquela que a conquistou. E atrás do pedestal, a sétima e última porta. Esta porta não tinha inscrições, não tinha decorações. Era apenas granito negro, perfeitamente liso, sem nenhuma marca de ferramentas, como se tivesse sido moldada, não esculpida. O manuscrito de Serapião tinha sido específico sobre esta porta. Ela não abre com som, nem com luz. Ela abre com intenção pura. O buscador deve tocar a porta com a mão esquerda sobre o coração, visualizar a imagem de Ísis em sua mente e pronunciar as palavras finais, que os mistérios sejam revelados para o despertar de todos os seres. Ana Beatriz Ferreira fez exatamente isso. Por 30 segundos, nada aconteceu. Então, tão suavemente, que inicialmente ela pensou que estava imaginando, a porta começou a se dissolver. Não a se abrir, a se dissolver, tornando-se translúcida, depois transparente, depois simplesmente desaparecendo, como se nunca tivesse existido. E além dela, a câmara funerária de Cleópatra. Parte 9. O que eles encontraram na câmara funerária. A equipe de Ana Beatriz Ferreira teve permissão de permanecer na câmara funerária por apenas 40 minutos, antes que o protocolo de segurança exigisse sua retirada. Mas esses 40 minutos mudaram tudo que pensávamos saber sobre Cleópatra e o Egito Antigo. A câmara era menor do que esperavam. Apenas 6 metros por 4 metros. Mas cada centímetro estava coberto com ouro. Não folha de ouro, mas ouro sólido, gravado com hieróglifos tão pequenos e detalhados que exigiam lentes de aumento para serem lidos. No centro da câmara, um sarcófago de cristal. Não vidro, mas cristal de quartzo genuíno, talhado de um único bloco gigante. Algo que nossos engenheiros modernos teriam dificuldade extrema de replicar. E dentro do sarcófago, perfeitamente preservada, a múmia de uma mulher. Testes preliminares de DNA, realizados a partir de amostras microscópicas, confirmaram: é compatível com a linhagem ptolomaica. Todas as evidências físicas, históricas e arqueológicas apontam para a mesma conclusão impossível. Eles encontraram Cleópatra. Mas não foi a múmia que deixou a equipe em estado de choque, foi o que estava ao redor dela. Prateleiras de ouro alinhadas nas paredes continham centenas de papiros, perfeitamente preservados em cilindros selados. Inscrições nas prateleiras identificavam o conteúdo: tratados de medicina de Imhotep, segredos de alquimia de Hatshepsut, mapas celestiais de Khufu, conhecimentos de consciência de Akhenaton. Em outras palavras, eles encontraram textos que poderiam reescrever completamente a história da civilização humana. E nas mãos mumificadas de Cleópatra, exatamente como Serapião havia descrito, um cristal negro do tamanho de um ovo, gravado com símbolos que não aparecem em nenhum outro artefato egípcio conhecido. Quando a equipe tentou fotografar o cristal, algo bizarro aconteceu. As câmeras digitais falharam, todas elas, simultaneamente.
como se o cristal emitisse algum tipo de campo eletromagnético que interferia com eletrônicos. Câmeras analógicas funcionaram, mas as fotografias reveladas mostraram algo que ninguém esperava. Os símbolos no cristal pareciam mudar, dependendo do ângulo e iluminação, como se fossem hologramas tridimensionais, gravados em uma superfície bidimensional. Especialistas em óptica que analisaram as fotografias não conseguem explicar como isso foi feito. A tecnologia necessária para criar hologramas tridimensionais em cristal só foi desenvolvida nos últimos 30 anos, usando lasers de alta precisão. Como os egípcios antigos fizeram isso há mais de 2000 anos. Parte 10. O conhecimento que muda tudo. Dos centenas de papiros encontrados na tumba, apenas 12 foram removidos para a análise inicial. O governo egípcio selou a tumba novamente depois da primeira expedição, citando a necessidade de desenvolver protocolos de preservação adequados antes de prosseguir. Mas esses 12 papiros já revelaram informações extraordinárias. Papiro número 3. Contém diagramas detalhados mostrando o sistema circulatório humano, com uma precisão que não deveria existir até William Harvey descrevê-lo em 1628. Incluindo a descrição correta de como o sangue circula através do coração, pulmões e corpo, um conhecimento que os médicos egípcios supostamente não possuíam. Papiro número 7. Descreve um procedimento cirúrgico para a remoção de cataratas oculares, incluindo instruções para criar lentes de cristal de quartzo para restaurar a visão. Cirurgias de catarata só se tornaram comuns na medicina ocidental nos anos 1700. Papiro número 9. Contém fórmulas alquímicas para criar ouro que nunca perde seu brilho, misturando ouro comum com uma substância que a análise química identificou como óxido de rutênio, uma técnica de galvanoplastia que só foi desenvolvida no século XIX. Mas o mais extraordinário é o papiro número 11. Ele contém mapas celestiais, mostrando não apenas as constelações visíveis a olho nu, mas também estrelas que só podem ser vistas com telescópios, incluindo, especificamente, as luas de Júpiter. As luas de Júpiter foram descobertas por Galileu em 1610, como elas aparecem em um mapa egípcio de mais de 2000 anos atrás. A única explicação possível é que os egípcios antigos, ou quem quer que tenha lhes passado esse conhecimento, tinham acesso à tecnologia óptica muito mais avançada do que a arqueologia convencional está disposta a admitir. E isso levanta a questão mais perturbadora de todas. Se eles tinham esse conhecimento, o que mais eles sabiam que nós ainda não redescobrimos? Parte 11. A mensagem final de Serapião. A última página do manuscrito de Serapião não é sobre a tumba, as coordenadas ou os tesouros. É uma mensagem pessoal para quem quer que eventualmente encontrasse suas palavras. Eu traduzo aqui, na íntegra. Aquele que lê estas palavras, saiba. O conhecimento que você encontrou não é para ser guardado em museus ou escondido em cofres de governos. É para ser compartilhado, estudado, compreendido e usado para elevar a consciência de toda a humanidade. Cleópatra sabia que uma era estava terminando, a era dos mistérios antigos, dos sacerdotes que falavam com deuses, dos faraós que construíam monumentos que desafiam o tempo. Roma estava ascendendo, trazendo uma nova forma de poder, o poder da conquista militar, da dominação política, do controle através da força. Mas ela também sabia que eras vão e vêm em ciclos, e que chegaria um tempo quando a humanidade estaria pronta para receber novamente o conhecimento que os antigos possuíam. Esse tempo é agora.
Não por acaso você encontrou este manuscrito. Não por sorte a tumba permaneceu oculta por 2000 anos. Tudo foi planejado, pelos deuses ou pelo destino, para que o conhecimento fosse preservado até o momento em que a humanidade pudesse usá-lo sabiamente. Mas eu deixo também um aviso. Conhecimento sem sabedoria é perigoso. Poder sem compaixão é destrutivo. Os mistérios antigos não são para aqueles que buscam dominação, mas para aqueles que buscam iluminação. Use o que você encontrou para curar, não para ferir, para unir, não para dividir, para elevar, não para controlar. E lembre-se, Cleópatra não morreu, ela se transformou. Ela aguarda, num limiar entre a vida e a morte, até que a humanidade esteja pronta para o próximo grande despertar. Quando esse dia chegar, o cristal negro que repousa em suas mãos revelará seu verdadeiro propósito, e os portões entre os mundos se abrirão novamente. Até lá, preserve o conhecimento, proteja os mistérios e prepare a humanidade para o que está por vir. Que Ísis guie seus passos, que Thoth ilumine sua mente, que Anubis proteja sua jornada através das trevas, e que você seja digno da confiança que os antigos depositaram em você. Parte 12. O que isso significa para nós hoje? A descoberta do manuscrito de Serapião e da tumba de Cleópatra não é apenas sobre arqueologia ou história antiga. É sobre questionar tudo o que pensamos saber sobre a evolução da civilização humana. Por décadas, fomos ensinados que a humanidade progrediu em uma linha reta ascendente, dos homens das cavernas aos agricultores, dos agricultores às primeiras cidades, das primeiras cidades às grandes civilizações. E, finalmente, a nossa era moderna, tecnológica. Mas cada nova descoberta arqueológica nos força a reconhecer que essa narrativa é muito simplista. Civilizações antigas possuíam conhecimentos que não deveriam ter. Eles construíram estruturas que desafiam nossas capacidades modernas. Eles praticaram medicina, astronomia e engenharia com uma sofisticação que levamos séculos para reaprender. Talvez a história humana não seja uma linha reta. Talvez seja um ciclo. Civilizações ascendem, atingem alturas extraordinárias de conhecimento e tecnologia. Depois caem, e o conhecimento é perdido, apenas para ser redescoberto séculos ou milênios depois. E se for assim, a verdadeira questão não é como os antigos sabiam tanto, mas sim o que mais eles sabiam que nós ainda estamos para redescobrir. O manuscrito de Serapião sugere que existem mais câmaras secretas, mais bibliotecas escondidas, mais tesouros de conhecimento aguardando para serem encontrados, não apenas no Egito, mas ao redor do mundo, em locais onde antigas civilizações floresceram e depois desapareceram. Cada uma dessas descobertas nos aproxima da verdade sobre quem realmente somos como espécie, de onde viemos e para onde estamos indo, e talvez, apenas talvez, a verdadeira razão pela qual esses conhecimentos foram escondidos não foi para protegê-los de invasores ou ladrões, mas para preservá-los até o momento em que a humanidade evoluísse o suficiente para usá-los com sabedoria. Esse momento pode ser agora. Conclusão. O convite dos antigos. O manuscrito esquecido de Serapião não é apenas um artefato histórico. É um convite para questionar, para explorar, para buscar verdades que foram escondidas por milênios. É um lembrete de que nossa civilização moderna, com toda sua tecnologia e conhecimento científico, pode não ser tão avançada quanto pensamos, que os antigos podem ter sabido coisas que nós esquecemos, que o passado pode conter as chaves para o futuro. E é um aviso, conhecimento,
sem sabedoria é perigoso. Poder sem responsabilidade é destrutivo. Os mistérios que Cleópatra e os sacerdotes de Ísis protegeram por 2000 anos devem ser abordados não com arrogância ou ganância, mas com humildade e reverência. A tumba de Cleópatra foi encontrada, mas a jornada está apenas começando. Os papiros ainda precisam ser traduzidos, o cristal negro ainda precisa ser compreendido, e os mistérios que aguardam nas profundezas debaixo do mar Mediterrâneo ainda têm muito a revelar. Talvez Serapião estava certo. Talvez tudo foi planejado para este momento específico na história humana. Talvez estamos prestes a testemunhar um despertar de conhecimento antigo que transformará completamente nossa compreensão de nós mesmos e do universo. Ou talvez a verdadeira mensagem seja ainda mais simples. Nunca subestime o que nossos ancestrais sabiam. Nunca assuma que somos os primeiros a alcançar alturas extraordinárias de conhecimento e compreensão. E sempre continue buscando, porque os mistérios nunca terminam. Eles apenas aguardam aqueles corajosos o suficiente para procurá-los. A tumba de Cleópatra foi apenas o começo. O que mais está esperando para ser descoberto?